Mas o Santana foi a pessoa responsável pela minha chegada aqui. Tá brincando, cara? É. Aí quando eu retornei, encontro no aeroporto a Márcia, já com a Marcelinha Nos braços. nos braços. E quando o Santana voltou para a cabine, depois de tudo aquilo e tal, o Rui chamou a atenção dele. Ah, por quê? Quando o Foi muito legal a Ranzolin estreia. faleceu recentemente, como é que foi pra ti? O Ranzolin? O falecimento dele, assim... Eu senti muito, né? Porque, afinal de contas, ele foi uma das mais bonitas vozes do rádio brasileiro, tinha o Ranzolin. O Cauã Raymond da RBS. Eu fui campeão de receber a carta, eu recebia 30, 40 cartas dia. Tem um meme teu hoje que bomba muito, chega muito no teu WhatsApp, aquele como sopra a torcida do Internacional. Aquilo ali. Deram condições da gente chegar nessa posição que está a Rádio Grenal e a tendência é só crescer. 61, até quando tu quer trabalhar? Olha, eu vou encerrar minha carreira, evidentemente, na Rádio Grenal. Isso é ponto pacífico. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para... Esse conteúdo aí que vocês já conhecem, Decore e Salteado, a gente já tá fazendo 2 anos aqui no canal e o canal tá indo muito bem, obrigado. Só que sempre dá para melhorar, então vou pedir de imediato para você compartilhar este conteúdo se você gostou, porque hoje tem também um convidado mais do que especial, um cara que é o nome do rádio aqui no Rio Grande do Sul e eu quero que vocês estejam comigo e com o Haroldo, então já sabe. Compartilhe este conteúdo e te inscreve no canal. Ao longo do nosso papo, eu vou lembrar vocês aí para comentarem e deixarem o like. Então, antes da gente começar aqui a nossa resenha com o grandíssimo Haroldo de Souza, eu vou aqui fazer o fogo com o meu sandeiro e, enquanto isso, roda a vinheta que a gente já volta. Agora sim, o fogo já está feito, a gente rodou a vinheta e eu vou dar as boas-vindas para o narrador, a lenda. E os caras falam, pô, tu sempre... Mas, cara, a gente tava conversando aqui, quantos anos de rádio, cara? 60, 61. 60 anos de rádio. Haroldo de Souza, como é que faz, senhor? Como é que tá, Santana? Aliás, tudo aquela... Inacreditável. Haroldo de Souza. Tinha umas histórias grandes com o Santana, Pois é, não, a minha história com o Santana é muito grande, aliás, ela é formada através dele, né? E eu estranho que você esteja fora do rádio. Porque quando o Santana desapareceu, subiu, eu digo, o substituto dele, a sequência dele, o filhote dele, é o Duda Garbi. Não tem nenhuma dúvida disso. E daqui a pouco você sumiu do rádio, tá? Aí você me fez esse convite para vir aqui, aí que eu fiquei sabendo que você está fora do rádio. Mas o Santana foi a pessoa responsável pela minha chegada aqui. Tá brincando, cara? Em 1973, a seleção brasileira fez a sua maior excursão pela Europa. 1973. Fizemos pela África e Europa. Uhum. E eu fiquei conhecendo o Santana naquela época. O Santana estava pela Rádio Gaúcha. E na viagem eu me identifiquei muito com ele, aquele jeito dele espalhafatoso, né, um carisma muito grande, festeiro, né, muito alegre sempre, invocado como sempre também. Ele era... E nós nos identificamos. E aí, um ano depois, em 1974, eu estava pela Rádio Tatiaia de Belo Horizonte fazendo a Copa do Mundo da Alemanha. E no jogo Brasil e Camarões, se eu não estiver enganado, o Santana chegou até mim no intervalo do jogo e falou que você não tinha interesse de vir para o Rio Grande do Sul. Sabe que nas Copas do Mundo os palpites são todos juntos, né? Claro, fica tudo embolado, fica todo mundo abraçado. E a Itatiaia é muito amiga da Gaúcha, né? Exatamente, ao menos quando eu estava lá. A Itatiaia é a dona do Campinho em Belo Horizonte, uma das grandes rádios do Brasil. Sem né? dúvida. E aí ele apontou o Nelson, que estava num canto lá da cabine. O Nelson! Você terá que é o Nelson! Falou, aquele senhor lá é dono da rádio lá, e ele mandou perguntar se você tem interesse em ir para o Rio Grande do Sul e tal.
Digo, eu sempre tenho, né? Meu pai era vivo ainda, morava em Curitiba, que fica bem mais perto para mim, é ótimo. Então tá, nós vamos conversar. Aí quando eu voltei da Copa do Mundo, já estava na recepção da Itatiaia uma passagem da Cruzeiro do Sul para mim vir a Porto Alegre. Olha, eu vim a Porto Alegre e acertei com o Nelson Sirotsky, que na época era o diretor só da rádio. Nelson era o gurizão, né? E eu acertei com o Nelson. Mas eu confesso que na época eu vim, Duda, para ficar uns 2 ou 3 anos. Porque eu sou do interior do Paraná e a minha formação radiofônica é paulista. E meu sonho sempre foi trabalhar no rádio de São Paulo. Na época, brigavam lá a Rádio Pan-Americana. Né? Jovem Pan? Que é a Jovem Pan, não. Rádio Pan-Americana. É a Jovem Pan. A Rádio Tupi, ex-Rádio Tupi, né, que não existe mais, com a equipe 1040, com o Pedro Luiz. E a cadeia verde e amarela da Rádio Bandeirantes com o Fiore Giliotti. E o meu sonho era trabalhar nesse meio. Fiore Giliotti era entrar nesse fortíssimo. Exatamente. Do rádio. Exatamente. E minha intenção era voltar para São Paulo. Mas daí eu cheguei aqui e conheci a mulher gaúcha. Né? Não, aí é complicado. E aí, meu... Aí não conseguiu mais largar. Aí eu tô amarrado até hoje ali, ó. Não. Quer dizer, você entende? Então, aí acabei ficando e já vai agora... Mas pela competência também, né, Haroldo? Porque não é só... Se fosse só pela mulher, tu não te manteria como um dos maiores nomes do rádio gaúcho até hoje, né? Mas foi uma boa briga. Porque a Rádio Gaúcha, ela estava muito embaixo com a Rádio Guaíba mandando no campinho. Companhia Jornalística Calda Júnior, né? A Rádio Guaíba, Jornadas Esportivas de Ipiranga, Armindo Antônio Ranzolin, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Belmonte. Era uma farra pesada. E aí nós começamos, e o Nelson e eu correndo atrás de um comentarista. Chegamos a contratar até o Mário Moraes, que era comentarista do Pedro Luiz na Rádio Tupi, em São Paulo. O Mário veio para cá, acabou ficando um ano só, porque ele só queria jogar sinuca comigo e tomar cerveja. Que não é ruim, né? Não é nada ruim. Só que eu tinha... Só que tinha que trabalhar, né? Eu, na época, com 30 e poucos anos, né? O Mário já estava virando a cabeceira da pista. Né? E ele eu não podia me acompanhar, mas ele fazia questão de acompanhar, tanto na sinuca como na cerveja. E acabou ficando um ano e pouco por aqui, voltou para São Paulo e logo em seguida, né, também subiu. Mas nós procurava comentarista e não conseguia. Daí, quando o Nelson conseguiu a contratação do Rui Carlos Osterman... Que trouxe da Guaíba, né? Aí o bicho começou a pegar. Porque era eu, o Osterman e o Darcy Filho, com o falecido Raul Moroa. Mas o Darcy como repórter. Darcy é repórter. Tu tá citando uma equipe, né? Estou citando uma equipe. Tá. Eu, o Rui Carlos Osterman, comentarista, o repórter o Darcy Filho e o plantão, o falecido Raul Moroa, que você deve ter conhecido também. Do lado de lá estava o Ranzolin narrando, o comentarista o Lauro Quadros, o repórter o João Carlos Belmonte. E no plantão aquela sumidade chamada Antônio Augusto. Totonho. Falecido recentemente, né? Ou já faz algum tempo? Faz, eu acho que uns 6, 7 anos já, né? E ele virou, se eu não me engano, o nome da sala de imprensa da Arena. Eu acho que Antônio... Não? Foi, né? Eu acho que é, sim. Foi. Eu sei que tem homenagem na Arena pro Mário Sérgio e o Paulo Santana. Isso é certo. Tem um... Mas eu acho que a sala de imprensa do CT... Eu acho que eu não quero também cometer esse erro, mas acho que havia essa homenagem. Enfim, um histórico plantão aqui do Rio Grande do Sul. Aí nós começamos a equilibrar com a Rádio Guaíba em função do Rui Carlos Osterman, o Rui Carlos chefiando a equipe. E nós começamos a crescer e ficamos uma briga muito boa, uma disputa muito sadia, sabe? Eu tenho orgulho muito grande de poder dizer que disputei audiência com o Armindo Antônio Ranzolin. E que foi uma briga, assim, insana. Uma briga realmente pesada e muito igual. Mas daí deu a louca, sabe que o Nelson Sirotsky, quando ele coloca um negócio na cabeça, ele não tira. E ele falou, agora eu vou juntar essas duas equipes. E começou a... Tentar buscar todo mundo. Buscou todo mundo, e aí juntou o Haroldo com o Ranzolin, acabou a narração. Não tinha mais ninguém. Juntou os dois comentaristas, o Osterman com o Lauro Quadros, e juntou o Belmonte com o Darcy Filho. E o Raul Moro tinha saído da rádio e buscou também o Antônio Augusto. Aí acabou. Aí ele praticamente destruiu a Guaíba no bom sentido. Detonou com a audiência da Rádio Guaíba e foi. E aí começou também os meus desencontros com o Ranzolin. Porque o Ranzolin era o chefe de esportes, automaticamente ele pegava tudo que era bom para ele. Claro, a escala boa era dele. Era dele. E eu comecei a questionar.
ia questionar e fiquei sabendo das dificuldades que a Rádio Guaíba estava passando. O Lazer Martins um dia me encontrou e falou, Haroldo, se você pudesse um dia vir para a Rádio Guaíba, a gente poderia até fazer alguma coisa diferente, porque senão vai acabar fechando o departamento de esportes. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu digo, puxa vida, mas que pena, uma tradição tão forte, uma coisa tão forte. Que ano a gente está falando, Haroldo? Falando de 80, quando eu fui para lá, 91, que eu fui para Guaíba. Por exemplo, o Mundial do Grêmio, quem narra é o Armindo Antônio Ranzolin. Pela Guaíba. 83. E eu narrei pela Gaúcha. Sim. Não, o Ranzolin? Não, o Ranzolin narrou pela Guaíba, então, 83. Mas por que a RBS usa a narração do Ranzolin? Porque a RBS eu não sei, eu acho que é o Pedro Ernesto que tem alguma coisa comigo de invocação. Ou alguém lá dentro que não gosta de mim. Porque sempre pagaram gols, não tem gols. O homem Grenal é o Pedro com 100 gols, eu estou com 191, vou fazer o 191 agora. Mas isso aí é outro caso, sabe? Eu já deixei de lado. Você já até desistiu de brigar por isso. Então, 1983, até foi uma passagem muito forte, muito emocionante para mim. Minha esposa, Márcia Bortolom, ela estava grávida da minha filha, Marcelinha. E em 1983, a previsão era nos primeiros dias de dezembro. E aí o Nelson, Haroldo, tu vai ou não vai? A Márcia está grávida, como é que você vai fazer e tal? Eu digo, não, eu vou. E aí a Márcia me incentivou, não. Tem que ir, eu sou gremista, você vai ganhar o título para nós também. E pode ter certeza que você vai voltar, a Marcela não nasceu ainda. Peguei e fui. Mas quando viajamos no dia 5, com a delegação do Grêmio, e quando paramos em Los Angeles para abastecimento da Varig, tinha um telegrama, um aerograma para mim, dizendo que a Marcelinha tinha nascido em Porto Alegre, que mãe e filha passavam bem. Um aerograma do Rui Cristine Júnior, que você deve saber quem é também. Aquele empresário de imóveis, que é um torcedor do Grêmio fanático. E ele que tomou as coisas por aqui e cuidou de toda a estratégia logística do nascimento da Marcela. Marcela, que hoje tem até uma escolinha aqui na Rua São Sebastião, 57, no bairro Nonoai. 80 e poucas crianças de 1 ano há 6 anos na escolinha. Ela é sagitariana como eu, nasci dia 10 de dezembro de 83, a tua filha, portanto, dia 5 de dezembro, foi isso? Não, ela nasceu no dia 6. 6 de dezembro. No dia 6. Faremos 40 anos esse ano. Você também? Eu também. Dia 6? Eu nasci dia 10 de dezembro de 83. Então, eu nasci no dia 10 de dezembro de 1944. Tu é do dia 10 de dezembro? 10 de dezembro. Só que de 44. Olha, cara. Sagitariano. 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 Então, por isso que nos identificamos rapidamente aqui. Sagitariano, gente boa. Gente boa. Gente da gente, rapaz. Gente boa, só não pode mexer muito. Né? Aí, mulher também é um problema. Tá, mas segue. Essa é outra história. Essa é outra história. Vou deixar pra lá. Então, quando... Então, a Marcela nasceu dia 6, tu ficou sabendo ao aterrissar em Los Angeles. Em Los Angeles. Aí eu fui embora pro Japão. Não vou voltar, fui embora pro Japão e tal. Dia 10 comemorei meu aniversário, até com o Santana, tomando um vinho, eu e o Paulo Santana. Porque tava eu, o Rui, o Santana e o Darcy. Cara, o Haroldo nasceu no mesmo dia que eu, cara. Hã? Estou feliz que nós 10 de dezembro. Eu nasci no dia do Mundial. Eu nasci, era meio-dia, quase 1 da tarde. Eu nasci 6 horas da tarde, 6 e pouquinho. Na hora que tem que ir pro bar. Na hora que estamos indo pro bar. Por isso que eu tenho essa tendência. O happy hour. Eu olho o bar e digo, tá na hora. Na hora do happy hour. Aí, quando eu retornei, encontro no aeroporto a Márcia, já com a Marcelinha nos braços. Essa foi uma das grandes emoções que eu tive através do rádio, né, que o Grêmio me proporcionou. Porque eu tenho o orgulho grande, Duda, de ter sido o único narrador que fiz ao vivo todas as grandes conquistas da dupla Grenal. É verdade. Eu não fiquei fora de nenhuma delas. Eu cheguei em 74 e em 75 o Inter foi campeão brasileiro. É verdade. 76 bi. 79 tri. O Grêmio. 81 brasileiro. Campeão com Baltazar Maria de Moraes Júnior, Morumbi, aquele gol fantástico, mata no peito de virada, coloca lá no ângulo do Valdir Pérez. Uma festa, todo mundo bêbado depois do jogo. Barbaridade, volta, chega aqui, todo mundo bem. Aí, Libertadores 83, Mundial Libertadores 83, o Mundial do Grêmio. E veio todas as Libertadores que o Grêmio tem. O Grêmio tem quantos Libertadores? 3. Tem 3 Libertadores, tem 5 Copa do Brasil.
O Grêmio é pentacampeão da Sim, Copa claro, do Brasil. exatamente. Só perde pro Cruzeiro, que é hexa. Exato. Então, todas essas conquistas eu consegui fazer ao vivo. E esse é o orgulho meu. Só pegar. É um orgulho absolutamente legítimo e, de fato, uma coisa extraordinária. Mas só antes, assim, para deixar claro, assim, que agora tu estavas na Rádio Gaúcha no Mundial do Grêmio. Sim. Para te ver como eu não sabia, porque eu só ouço as narrações como se fosse do Ranzolin na Gaúcha. Então, o Ranzolin não era da Gaúcha. Não, o Ranzolin narrou pela Guaíba. Mas... Não, estava lá pela Guaíba o Ranzolin, o Lauro e o Belmonte. Sim. Estava lá pela Gaúcha eu, o Osterman, o Darcy, e levamos o contrapeso o Paulo Santana. Uhum, aliás, sim. tem uma curiosidade, o Paulo Santana e o Rui se agarraram na porrada. Depois do jogo. Como assim? Depois do jogo dentro da cabine. Foi um saco para separar os dois. Como assim? Eu encerrando a jornada. Porque quando um pouquinho antes de terminar o jogo, o Santana subiu da cabine. Sim, desceu, entrou no campo, né? Desceu e daqui a pouco a gente viu ele lá no meio do campo. Correndo com o Renato, abraçando o Renato, e bandeira do Grêmio correndo. E o Rui não gostava desse tipo de coisa. O Rui era... O cara sabe como é que é, né? E quando o Santana voltou para a cabine, depois de tudo aquilo e tal, o Rui chamou a atenção dele. Por quê? E saíram no soco. Aí eu encerrando a jornada, o Darcy do lado tentando separar os dois. Apaziguar o ambiente. Não, tentando separar os dois. Os dois estavam... E aí eu encerrando a jornada e apressei a jornada. Sorte que não tinha live naquela época, não tinha, porque senão ia ver, todo mundo ia ver. Tem uma câmera na frente. Ia ser terrível. Mas aí eu encerrei a jornada e tal, tirei fone, microfone e tal, ajudei ali e tal. E aí separamos. Aí o Ranzolin foi... O Darcy foi pro hotel junto com o Santana e eu fiquei junto com o Rui. E aí foi no hotel tinha uma festa, né? Chegamos no hotel, tinha casamento lá festa de casamento, aí juntou mais a festa da conquista do Grêmio. Sim. Foi uma festa muito bonita que nós tínhamos que cuidar. Eu, o Darcy, aí contei para os outros demais amigos que estavam lá, fotógrafos, para cuidar de não deixar encontrar o Santana e não deixa os dois se pegar aí. Senão eles iam brigar de novo. Mas a razão disso foi o Rui ter chamado a atenção do Santana. Chamou a atenção, o Santana não gostou. Mas será porque, sei lá, o Santana roubou a cena de ter descido? Claro, mas ele roubou a cena porque ele tinha que roubar, né? Ele é gremista. Não, e ele batia muito na tecla do Renato na época, né? Pedindo o Renato, porque olha, é o cara, não sei o quê. E aí o Renato faz o que faz, né? E aí o Renato faz 2 gols. Ele desce. O Rui estava errado naquela parada ali. Eu falei depois para ele, professor, nós sabemos que primeiro que o Paulo Santana não é um comentarista oficial. O Santana é um cronista identificado com o Grêmio, né? E que faz da carreira dele em cima do Grêmio. Que poderia ser do Internacional, não tem nenhum problema, mas ele faz do Grêmio. Ele é gremista. E por isso a gente tem que respeitar. Tanto que ele veio porque é gremista. Se não fosse outro, não teria vindo. Não viria. Então ele fez parte da festa e tal, deixar de bobagem e tal. E aí esqueceram e depois voltaram a conversar de novo na sala de redação. Depois deve ter se pegado no sala alguma outra vez ou não. Não, depois não sei mais. Mas tu não chegou a participar do sala de redação? Não, eu participei logo que eu cheguei, né? Logo que eu cheguei, eu participei umas 2 ou 3 vezes, que ainda era o Cândido Norberto. Sim. Que comandava o sala de redação, que ele começava às 11, com noticiário até sobre política, né? Do lado social até meio-dia. E daí do meio-dia, 1 era o sala de redação, ou da 1 às 2. Acho que era umas 2. Ali eu participei umas 3 ou 4 vezes, mas só para aparecer um pouquinho mais, né? Que eu estava chegando, para mostrar o produto que eles tinham ido buscar em Belo Horizonte. Sim, quem é esse cara aí que veio buscar e tudo mais. Mas então, eu bato na tecla porque, assim, para quem é mais novo, né, eu tenho 40 anos, e eu achava que, assim, primeiro, que tu não tinha ficado tanto tempo na RBS, de verdade. Eu não sabia. 17 anos. Pois é, ficou mais tempo que eu, e eu achei bastante. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 14,5, 5. 15. Geralmente, por que você parou com o rádio de Santaninha? Não, é porque, tipo, eu tava ganhando pouco, muito pouco.
É porque tu é uma lenda, né, tia? Tu ganha bem. Não. Eu ganhava mal. Né? Agora, né? Eu não reclamo, eu amo a RBS, eu adoro Fofo. Eu também gosto muito dele. Quem me deu muito. O Nelson, por exemplo, eu adoro ele. Eu também. Mas assim, era um momento de carreira que eu precisava fazer uma transição, que eu já não acreditava em tudo que estava sendo feito pelas pessoas que no momento estavam. E eu achava que valia a pena fazer algo independente. Uhum. E hoje eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo e sinto falta de vez em quando, sinto. Tá bem, né? Um assado que é bastante discutido no Rio Grande. Graças a Deus. Que bom. Não, aqui é bom. Aqui virou um espaço não de debate, mas de posicionamentos. Então, de vez em quando vêm pessoas relevantes, assim como tu, já vieram o Renato, o Galvão Bueno e tantas pessoas que eu tenho muito orgulho de já terem vindo aqui. E aí se coloca e assim a gente debate depois, né? Mas sim, o rádio me faz muita falta e essa, eu não sei se era ignorância minha, assim, ou maldade de fato, assim, da gente não saber o tamanho que foi o Haroldo na Gaúcha pré-Guaíba, que eu sei que foi o teu grande espaço e onde tu disparou como um top of mind, né, até recentemente. Mas vamos lá, aí te cobram, né, ou te cobram não, vamos dizer assim, o Lazier vem e começa, pô, mas vem cá, quem sabe tu não vem pra cá, né? Refaz essa rivalidade já que ela estava adormecida, pelo jeito. Eu tinha sido já... Provoca era a palavra. Já tinha tido alguns problemas sérios na Rádio Gaúcha com o Ranzolin. Uhum. O Ranzolin já tinha me mandado embora 2 vezes. E aí batia lá no Nelson e o Nelson, não, mano, não tem essa de... Não vai mandar embora. Pô, fui buscar o cara em Belo Horizonte, agora chega aqui e vai mandar o... Não vai, tá aí. Não, se Nelson... virem, fiquem amigos. O Nelson fala, fica aí fica uns 15 dias aí tomando sua cerveja nos bares, você volta a trabalhar aqui, ué. Não tem desconto, não desconta salário, desconta nada. Sim. E o Ranzolin ficava bravo com isso. Mas daí quando eu resolvi ir para a Rádio Guaíba, eu resolvi exatamente porque iriam fechar o departamento de esportes lá, né? E aí eu pensei, eu digo, não, eu vou ver se eu consigo. O que acaba sendo até ruim para o Rádio Gaúcho. Para o mercado. Para o mercado. Ruim para o mercado, com certeza, né? Emprego, muitas vagas. Diminui o emprego, diminui concorrência, qualidade. Patrocinadores se acomodam. Não tem mais a rivalidade, E aí eu fui lá e o Paulo Sérgio Pinto, que eu já conhecia de algum tempo, que era o gerente lá da Guaíba, conversei com ele e ele falou pro doutor Carlos, o Haroldo está aqui e está desempregado. Como? O Carlos Ribeiro, como é que ele está desempregado? Não, ele pediu as contas lá, eu nem tinha pedido as contas. Ele pediu as contas lá ele está aqui, está desempregado. Aí o cara, então contrata ele pelo que ele está ganhando lá. E depois a gente conversa. Claro. Então, estou empregado, tô. Aí eu fui na rádio e acertou. Aí falei com o Ranzolin, né? Eu digo, Ranzolin, não quero mais. Eu adoro, amo a Rádio Gaúcha. Foi ela que me trouxe de Belo Horizonte. Tem 17 anos que eu estou aqui. De muitas boas recordações, Copas do Mundo, todas as Copas do Mundo eu fiz, 78, 82, 86, 90, imagina. Que foi o ano passado, no caso, isso em 91, né? Uhum. Mas agora eu tô indo embora, eu não quero mais. Mas tu vai embora do Rio Grande? Eu digo, não, eu acho que eu não tenho que te dar satisfação para onde eu vou. Eu só não vou ficar mais aqui, só isso. Não, mas isso é com o Nelson, que adianta eu aceitar a tua demissão e depois o Nelson aceitar. Eu digo, não, eu já mandei uma cartinha lá pro Nelson e não vou nem falar com ele também. Tô saindo. E aí fui para a Rádio Guaíba. Mas tinha a Copa América dali 1 mês, rapaz. 1 mês e meio era a Copa América. Uhum. E a minha credencial pela Rádio Gaúcha. Bah, e aí cheguei lá, o primeiro problema, o doutor Carlos Ribeiro para mim, você tem que ir para a Copa América, mas e a tua credencial? Liguei, eu falei, não vou dar, a credencial já pedi da RBS, me negaram. Eu digo, então, mas eu vou assim mesmo. Falei, doutor Carlos, eu vou, Santiago do Chile, né? Uhum. Chego lá e eu tiro outra credencial, pode deixar comigo que eu me viro. Aí cheguei lá, fui no controle de credenciais, contei uma história, né?
Digo, ó, eu tenho aqui meu passaporte, eu levei umas credenciais de Copa do Mundo. Digo, olha, aqui, ó, eu estou aqui, só que houve assim, agora eu estou sem credencial. Aí ele falou, não, vai ali, tira a foto e já tira a credencial e... Toca a ficha. Aí eu pendurei a credencial no pescoço e voltei. Nós estávamos no mesmo hotel da Gaúcha e no mesmo hotel da seleção brasileira. Falcão era o treinador, estava estreando na seleção. Aí no corredor, encontro com o Ranzolin, ele olhou e disse, que credencial é essa? Eu digo, credencial da Rádio Guaíba, rapaz. Agora eu estou na tua rádio e você está na minha. Agora vai começar tudo de novo. E eu vou buscar essa audiência de novo, Ranzolin. Você pode ter certeza que nós vamos brigar de novo cabeça a cabeça. E te prepara porque vem fogo por aí, não vai ter moleza. E passei, tinha uma mulher parada na porta de um elevador, eu parei e mexi com ela. Digo, ah, que gatona. Mas nem me fraguei que era a esposa do Ranzolin. Já me incomodei. Digo, daí ela me chamou e falou, Haroldo, você não está me conhecendo? Eu digo, desculpe. E o Ranzolin estava chegando. O que está acontecendo aí? Eu digo, nada, eu estou cumprimentando tua esposa. Daí ficou por isso mesmo. No dia seguinte, a estreia, e fizemos a Copa América e tocamos em frente. Foi muito... Quando o Ranzolin faleceu recentemente, como é que foi para ti? O Ranzolin? O falecimento dele, assim... eu senti muito, né? Porque, afinal de contas, ele foi uma das mais bonitas vozes do rádio brasileiro, tinha o Ranzolin. Um dos mais perfeitos narradores do rádio brasileiro. E meu orgulho eu tenho de ter dividido audiência com ele, né? Disputado audiência com ele. Às vezes cabeça a cabeça, a maioria das vezes ele ganhava, eu cheguei a ganhar algumas também, mas ele tinha uma audiência muito consolidada, muito firme aqui antes de eu chegar, né? Já era narrador aqui. E ele pegou toda a herança do Pedro Carneiro Pereira, né? Que era o supra-sumo da narração. Né? Todo mundo adorava o Pedrinho. E ele entrou naquele corredor do Pedrinho e automaticamente manteve intacta aquela audiência. Mas foi uma disputa muito boa. Eu senti muito o falecimento do Ranzolin, porque era uma disputa credenciada, o caso que não é hoje. Por que tu entende que hoje não é? É porque eu não vejo o Pedro assim como um narrador. Eu vejo o Pedro como um cara que foi feito pelo marketing. Foi feito pelo poderio que a Rádio Gaúcha tem, que é indiscutível. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Um marketing muito forte em cima dele. E mais aquela história que trabalhada com o encosto da revista Amanhã, do Top of Mind. Ele passou a ser o principal locutor do Estado em 365 dias. Né? E eu nunca engoli isso, mas a gente tem que levar. Né? Levo. Mas eu digo qualificado porque a qualificação do Ranzolin não dá para comparar com a narração do Pedro. A narração do Pedro é uma história e a narração do Ranzolin é outra. A narração do Pedro Carneiro é outra, totalmente diferente. E do Haroldo é totalmente diferente, é outra. O Haroldo tem seus bordões, o Haroldo tem suas invenções. O Haroldo tem a sua narração raiz, que briga até hoje para manter. Eu não gosto de muita palhaçada na jornada. De vez em quando uma descontração. Mas aquelas palhaçadas... Sabe, aquela crítica pela crítica, sabe, de pisar, que o Inter, o Grêmio está pisando na camisa de não sei de quem, está bagunçando com o Corinthians, está bagunçando com o Santos, com o Flamengo. Eu não gosto disso, porque eu vivo do futebol e o futebol para mim tem o seu valor, tanto São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, é o futebol brasileiro. Eu vivo dele e tenho respeito a todos eles. Tu voltou 365 dias, tu te refere a quê? Do Top of Mind? A pesquisa, porque a última vez que eu ganhei, que eu fui 7 vezes escolhido top, na última vez, uma mulher que eu não lembro quem era, eu sei que era uma mulher, ela encostou e me disse que eu ia perder no ano seguinte. Digo, mas como é que você sabe que eu vou perder no ano seguinte? Eu fazia 14 pontos, o que vinha logo a seguir não era nem o Pedro, que estava... Era o Pedro, parece, mas era uma diferença de 5 ou 6 pontos. E eu perguntei para ela, eu digo, mas como é que a senhora sabe que... Pois é, né, e tal. E ficou por isso mesmo, não deu outra. No outro Top of Mind, deu Pedro na cabeça e eu nem apareci na lista.
Quer dizer, o cara que tinha sido 7 vezes campeão seguido, deixou de aparecer no primeiro lugar, não estava no segundo e não estava no terceiro. É estranho. Então não dá, eu não consigo entender essa matemática. Não consigo. Porque normalmente quem está liderando uma audiência numa pesquisa, perde, ele vai para segundo ou terceiro lugar. Despencar assim é estranho. Não, simplesmente sumiu do mapa, o cara morreu. Ainda mais que... Não, ainda mais quem vinha liderando, né? Vinha liderando e continuou trabalhando na mesma emissora Rádio Guaíba. Fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo envolvimento. Mas tu sentia nas ruas essa diferença? Porque o Top of Mind é uma pesquisa que, tipo, tu chega na rua e tal, narrador, aí o cara cita. Mas o teu carinho, eu imagino que não tenha mudado, né? E a tua audiência é muito cativa. Tanto que hoje na Grenal tu alavancou uma outra rádio, né? Não, e eu sentia que não havia tido essa queda tão acentuada. Sim, para te não estar mais aparecendo, né? Tem que ser algo significativo. Simplesmente não aparecer na classificação. Porque se eu tivesse, por exemplo, coloco o Pedro na primeira, com 14, 15 pontos, coloco o Haroldo com 11, 12, opa... Houve uma alteração. Mas tudo bem, agora, natural das coisas, beleza. Aí tu coloca o cara de primeira e some com outro. O cara não viu, não foi embora, não morreu. Continua fazendo a mesma coisa, está na mesma atividade. Estranho. E eu estranho até hoje. Quer dizer, então por isso que eu digo, o Pedro é um narrador de marketing. Foi feito pelo marketing, a poderio da Rádio Gaúcha e mais essa jogada que foi feita. Porque essa Top of Mind tem uma penetração muito grande. A gente sabe disso. Se dá uma importância para algo que de repente não seja tão importante assim. Exatamente. Mas assim, acho que quem ganha valoriza muito. Exatamente. Né? E quem não ganha acaba se desconsiderando. Eu não estou dizendo o teu caso, mas, por exemplo, eu apareci esses dias no Top of Mind de rádio, eu não estou no rádio faz 2 anos, e nem por isso eu não sei que fiquei anunciando, olha aqui, eu ainda apareço. Não, tipo, cara, é natural que eu não apareça mais, entendeu? Ou eu ainda fui... Só que eu também vou dizer, aí eu fui lembrado por 0,5%. Cara, 0,5% é menos de 1% do cara que tava na rua, entendeu? Então, tipo assim, eu acho tão, assim, relativo. 15%, como tu disseste, aí eu acho bastante. Porque, pô, de 100 pessoas, 15 citaram o teu nome, é bastante. Agora, 1%, 2%, não sei, eu não levo tanto em consideração, assim, algo... Se eu aparecesse, obviamente, ficaria lisonjeado e feliz. Mas é o que a gente tem dito aqui, né? Será que é tão importante? A tua audiência segue contigo, imagino eu. Sim, mas continua a mesma coisa. A mim também, minha audiência segue comigo, eu tô muito feliz, né? Então, tipo... O chato mesmo é pelo fato dos patrocinadores. Sim. Que eles levam isso eles levam isso em consideração, entendi. Fulano é líder de audiência, fulano é o principal locutor do estado. Fulano é isso, fulano é aquilo. Isso aí vai entrando na cabeça das pessoas. Tem ressonância nas agências de publicidade, a gente sabe que tem. Entendi. E aí é preciso, certo? O teu medo baseado nisso aí, faz sentido. E isso aí que eu lamento. Mas também não estou nem aí mais com o negócio de título, se é melhor, deixa de ser melhor. Já estou girando aí por 80 anos e não estou mais preocupado. Agora, em relação a estilo, tu citasse 4, né? Pedro... Ranzolin, tu, e antes do Ranzolin vinha o... Pedro Carneiro. Como é que tu define os estilos? Porque tu tem bordões, e eu queria falar deles também, como tu criou, se eles apareceram de uma forma espontânea, mas como é que tu define estilos? O estilo do Rádio Gaúcho, dos narradores gaúchos, era uma seriedade absoluta, né? Vindo com a precisão do Pedro Carneiro Pereira, o Pedrinho, que era muito preciso, andava em cima da bola. A preocupação dele era o lance e nada mais do que isso. Não tinha enfeite, não tinha nada. Era a velocidade e precisão do lance. Perfeito. O Ranzolin veio com a mesma escola, né, com a mesma seriedade, e eu cheguei bagunçando, né? Eu digo, não, vou fazer diferente, porque se eu fizer a mesma coisa que eles, vai ser complicado. Eu vou com o meu estilo, que é o estilo paulista, né? Mas com bordões, que eu já tenho muitos deles, vou fazer os outros. Vou explorar bastante a língua gaúchesca, né? O tchê. Tu usa muito tchê. Fala, tchê! Eu uso muito. E agora, tchê, essas coisas, né? A bola, para mim, é chinoca, que antes era gorduchinha, passou a ser
agora até tenho esquecido de chamar, mas Chinoca, né? Que é a garota do Rio Grande. E o meu estilo era o estilo mais descontraído. Criei gente que se liga na gente, que era um contato maior do ouvinte. Não, tu cita os nomes, né, das pessoas. Era o contato maior do ouvinte fazendo uma integração com a rádio. E por quê? O Ranzolin dizia que... Porque quando ele até foi para a Gaúcha, ele tinha proibido de eu fazer o Gente que se liga na gente. Eu digo, não vou parar de dar alô no ar, não. Eu vou continuar com isso, não é porque só você que está aqui agora e... Porque essa é uma das armas. Tá, mas tu inventava os nomes as pessoas diziam? Não, cara. Eu fico curioso, será que ele inventa esses nomes? Tipo? Eu fui campeão de receber... Porque naquela época não tinha telefone celular, não tinha coisa nenhuma. Sim. Era carta. Ai, como era bom receber carta. Eu fui campeão de receber carta na RBS. Tu era o Cauã Raymond da RBS. Eu fui campeão de receber a carta. Eu recebia 30, 40 cartas dia. 30, 40 cartas dia. Por dia. Meu, gente que se liga na gente chegou a 80 mil, mano. 80 mil. Naquela época não existia. Imagina hoje, se fosse botar o gente que se liga na gente nas redes sociais. Não, se fosse e-mail... Eu ia encher de... Mas... E aí, quando eu usei muito isso, gente que se liga na gente, levando inclusive um torcedor para a cabine. Sim. Isso era um diferencial. E o Ranzolin falava, ouvinte ouve. É para ouvir. Imagina, narrador narra, ouvinte ouve. Não é por aí, malandro. Vamos buscar os nossos ouvintes e trazer para dentro da nossa casa. E aí aconteceu que começou a ter audiência e aparecer. Então era o estilo descontraído, né? Um estilo de malandragem no ar, contra um estilo sério, compenetrado, que era do Ranzolin, herança do Pedro Carneiro Pereira. E os bordões, come um pouquinho, Haroldo, por gentileza, experimenta, tia. Isso aqui é uma carne uruguaia, Las Piedras. Isso aqui não é qualquer coisa, né, tia? Muito boa. Boa! Tá de sacanagem. E a gente bota um queijinho pra dar uma quebrada, mas isso aqui é um bife ancho. Tá aqui, ó, a rapaziada da Las Piedras que tá comigo aqui, qualidade uruguaia. Velho. Muito boa. Isso aqui tem nas melhores boutiques, tá? Não é qualquer lugar aí que acho, porque, ó, é uma carne super legal, bacana, experimente, busque nas principais boutiques aí do Rio Grande do Sul e também já do Brasil. Já tem espalhado pelo Brasil todo. E você que é de São Paulo, de repente tá vendo a gente, tem lá. São Paulo, BH, eu imagino que pode ser que já... Isso aqui é um Angus Las Piedras, que é uma carne uruguaia de lá. Bom, mas retornando aqui, já falamos bastante aqui da carne que a gente está comendo. Os bordões. Tem vários. O adivinha é uma coisa assim, muito forte, né? Como é que essas coisas tu veio de tudo? O adivinha eu criei ainda no Paraná, em Londrina. Na Rádio Alvorada de Londrina. Surgiu lá, tinha um jogo em Londrina e Coritiba, se eu não estiver enganado. E saiu um gol do Londrina decisivo. O Londrina nunca ganhava do Coritiba e acabou ganhando com aquele gol. E eu falei, antes do gol, adivinha, mas não sei, juro por Deus que eu não sei por que a razão. Mas é que quando surge espontâneo é mais legal, né? Aí no dia seguinte, todo mundo comentava, né? Falando adivinha e tal. E aí pegou. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui surpreendido com o falecido Vilibaldo Alves usando o adivinha. Até no Mineirão hoje tem lá, adivinha e Vilibaldo Alves. E aí foi uma história. Quando eu cheguei, a minha fita foi ser ouvida pelo Oswaldo Faria, também já falecido, o chefe da Ratatiai. Ele olhou e falou, tem uma adivinha aqui, você imita o Vilibaldo. Eu digo, não. Então ele que me imita. Não, mas aqui a nossa rádio é grande, você vem de uma rádio pequena, que é a Rádio Alvorada de Londrina. Eu digo, mas alguma coisa aconteceu aí. Acontece que o Cruzeiro foi fazer um amistoso em Londrina, 2 anos antes de acontecer o fato. E o Vilibaldo acabou ouvindo os gols meus. E pegou o adivinho para ele. Uau. Depois ele confessou com para mim. Quando eu chego em Belo Horizonte, ele estava usando com sucesso o adivinho. O que eu fiz? Não vou atrapalhar. E nem vou contestar. Não vai ver o caipira que está chegando lá do interior do Paraná para brigar na capital mineira com... O Vilibaldo Alves tinha ido para a Rádio Guarani, eu estava entrando no lugar dele na Rádio Tatiaia. Digo, deixa para lá. E voltei a usar adivinho só aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre eu voltei a usar adivinho de novo. E lá tu narrava como? Aí como é que era o teu gol lá? Era seco.
Seco. Ah, entrou, passou, eu inventava uma série de coisas, mas não usava o adivinho. E o Willibaldi depois acabamos ficando grandes amigos, bebedores de cerveja e pescadores. E ele falava, pô, Magrão, que bom que você entendeu. Eu digo, não, entendi, pô, você está numa rádio grande, eu estou numa rádio pequena. Tu vai no interior. Naquele tempo costumavam os narradores fazer isso. Os narradores das capitais iam para o interior e ouviam os narradores. E tirava dos narradores do interior, que não tinha rede social como tem hoje. Claro. Hoje não dá para fazer nada, que no instante as pessoas estão sabendo. Alguém denuncia. Naquela época o cara chegava em Londrina, em Maringá. Ah, é? O que é aquele locutor que está falando isso? Eu vou usar em São Paulo? E jamais alguém vai me contestar. Né? É que nem esse menino que agora assumiu o comando das transmissões da Rede Globo. Como é o Luiz Roberto? Luiz Roberto. O Luiz Roberto pegou o de quem? Gol de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? De um narrador do interior de São Paulo, acho que Jacareí, eu não tenho certeza, um Birigui, uma coisa assim. Mas o Luiz Roberto tá na Globo. Como é que vai contestar agora? Quem é o cara de Jacareí? Como é o nome dele? Não tenho a mínima ideia. Quem é ele? Vai brigar com a Globo? Não. Quem criou foi o Luiz Roberto. E para todo sempre será o Luiz Roberto, que eu amo de paixão. Para todo mundo, eu digo, eu acho que ele que criou, o cara do interior, não é que... que inventou a moda dele. Ele está inventando a moda dele lá. Mas isso acontece no rádio, né? Acontece no rádio, na televisão. Tá, mas o teu gol, ele tem toda uma frase, tudo, né? As bandeiras estão... Eu tenho uma estrutura, né? Todo, né? Aí vem, né? Todo o negócio. Aí vem o gol, daí vem uma rápida descrição de quem fez o gol, né? O número da camisa e tal. As bandeiras de preferência, agora que tem a televisão dentro das cabines, eu olho para ver o lance de novo e dou uma repetida levemente no lance, para depois, e agora, tchê, pá! As bandeiras estão tremulando, as bandeiras tricolores ou bandeiras coloradas. Colorado não cabe, mas a bandeira tricolor. Cidadela, né? Tu fala Cidadela. Estufos cordéis da Cidadela, adversário e tal. E por aí vai. Eu dei mais bordões são esses, né? A bandeira tremulando também surgiu daquela música. Que bonito é. Que bonito. As bandeiras tremulando, vamos. Aí eu tô fazendo um jogo no Pacaembu. E olha aquelas. Antigamente era lindo de ver. Os bandeirão, torcida do Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Mas o estádio todo, né, Duda? O estádio todinho. Anos 90 era muito diferente. Meu Deus do céu, eu digo, mas tem uma música esse negócio, as bandeiras estão... Aí quando eu cheguei aqui, a Gaúcha até fez uma vinhetazinha. As bandeiras estão tremulando. Eu falava isso, e daí entrava a vinheta. Cara, nunca imaginei que a Gaúcha usava vinheta. Que é uma coisa muito carioca. Assim, que era acessado pelo Megaton. Não sei se você lembra do Megaton. O Megaton era um cara que cuidava da antiga, então, cartucheira Spotmaster, que a gente falava, que era cartucheira. Sim. As publicidades, as vinhetas. Mas era isso aí, não era... O que foi, Cris? Tá tudo bem. Hoje é só... Não, é uma plástica, né? É uma plástica da rádio, né, que a gente chama... Porque, eu sou também levemente antigo. Eu ainda peguei as cartucheiras ali na Band em 2005. Pra poder editar um negócio era um inferno, tio. Era complicado. Não era nada fácil aquele negócio. Aí tu chegou na Guaíba e aí como é que foi a tua ascensão, assim, pra pontear, como tu disseste, que várias vezes ganhou? Da Guaíba, não, porque ao chegar na Guaíba eu também tive toda a cobertura do Correio do Povo, né? Claro. Outro veículo. Muita divulgação do Correio do Povo. E agora esqueci o nome, ele atualmente é diretor do Internacional, rapaz. Que tinha essas placas, essas outdoor de publicidade. Como é o nome? Dani Dubin, querido Dani Dubin, meu amigo Dani Dubin. E o Dani Dubin me presenteava sempre, quando eu ganhava o Top of Mind, ele me presenteava com 10, 15 outdoors na cidade. Não sabia. E aí, quando eu cheguei na Guaíba, ele também me ajudou, né? Colocava outdoor nas traseiras dos ônibus, nos para-brisas traseiros dos ônibus, e espalhou na cidade alguns outdoors para me ajudar. Claro. Dani Dubin, a quem eu devo, né? Para poder espalhar a notícia. Essa cortesia, né, de um amigo. Cortesia. Então aí nós fizemos um equilíbrio, porque aí começou a surgir o REC também com
com boa penetração junto ao público. É verdade, o REC e tu e o REC fizeram uma dupla, e fazem até hoje, né, lá na Grenal, mas era uma dupla que incomodou, né, Tio? Daí nós fizemos muitas viagens juntos, eu, o REC e o Flávio Dalpisol. Nós fizemos muitas viagens juntos, era um trio que alcançou bom sucesso, né, e dava o equilíbrio, pelo menos dava para vender a publicidade tranquilamente da Rádio Guaíba e fazer as nossas viagens e correr paralelamente com o que fazia a Gaúcha. Agora, a Copa do Mundo. Copa do Mundo, 2010, estou na África do Sul. Fico sabendo que a Guaíba não vai fazer mais Copa do Mundo. Fiquei sabendo pela Globo. Que a Guaíba... A Rede Globo é detentora dos direitos de transmissão. Ela vende para as outras rádios. Vendia aqui para Gaúcha, claro, que é afiliada. Parceiro. E vendia para a Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba tinha o slogan de rádio de todas as Copas, porque fez a de 58, 62, que a Gaúcha não fez. Né? A Gaúcha estava fechada, não tinha departamento de esporte. Então, a única rádio que tinha feito todas as Copas do mundo era a Rádio Guaíba. E o nosso slogan era rádio de todas as Copas. Aí esse funcionário da Rede Globo, conversando lá na África, falou, Haroldo, é bom você saber e tal, você é um dos mais veteranos, eu estou comunicando a todos, que a Globo não vai vender mais para adversário das afiliadas. Sim. No caso, lá em Porto Alegre, a Guaíba não vai ter mais direito de transmissão de Copa do Mundo. Digo, então vou encerrar minha carreira agora. De seleção, vou encerrar agora. E o REC nem sabia, né? A rádio sabia. Eu, na última transmissão em Porto Elizabeth, quando o Brasil foi desclassificado pela Holanda, eu falei no ar que estava encerrando minhas atividades com a seleção brasileira, que não narraria mais jogos da seleção, porque não teria mais por onde fazer a narração. Se em Porto Alegre só a Gaúcha vai ter condições, né? Então eu estou fora. Comuniquei isso. E aí cheguei, acabei saindo da Guaíba, passei por uma outra emissora aí que eu não cito o nome porque não existiu para mim. Foram 2 anos de escuro, que eu não gosto de lembrar. E aí surgiu a Rádio Grenal. Surgiu a Rádio Grenal logo em 2012, para 11 anos. Cheguei lá, a Rádio Grenal estava engatinhando, né? Mas vamos voltar só. Tu sai da Guaíba por isso. Por não ter a oportunidade de narrar mais... Aí eu digo, mas você não tem mais interesse de fazer a transmissão? Porque não era o interesse, era a impossibilidade de um detentor do direito vender. Exatamente. Mas não poderia fazer por tubo? Nada. Não, se pudesse, a gente podia fazer hoje. Sim, hoje pode cobrir, mas não pode transmitir, né? Não, também não podia, nem cobrir. Sim, não existe narração de jogos da seleção quem não tem direito. Quem não tem direito. Quem não tem direito. Mas em amistosos pode, que não pode a Copa do Mundo e Copa América, quando tem direitos de transmissão. Não, a Copa América ainda pode fazer. Coisas FIFA, então. Não, o negócio, a bronca é só com a Copa do Mundo mesmo. Tá. E aí pra ti não servia. Não, pra mim não servia. E como eu vinha desgastado na Guaíba, desde quando a Guaíba foi vendida, eu não conseguia me abotoar com os caras da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sempre fui contrário àquela seita. E aí comecei a me desentender com os dirigentes, né? Trocava... os novos donos. A Rádio Guaíba trocava de gerente como a gente troca de camisa. Sim. Então não dava sequência. Era muito complicado, estava muito complicado trabalhar na Guaíba. Aí eu pedi para sair também. Não foi mandado embora. Tu também pediu para sair? Pedi para sair. Saí, fui para essa outra rádio e fiquei lá 1 ano e meio. Nessa outra rádio, que eu sei qual é, mas não vou citar o nome em respeito ao Haroldo, já que não quer que cite, eles têm o direito. Porque a Rádio de São Paulo tem o direito, tô certo? Sim, mas só a Rádio de São Paulo que tem. Daí a rádio, a daqui entra em cadeia. Entra em cadeia. Daqui entra em cadeia, mas a equipe que faz a transmissão é a equipe de São Paulo. E essa rádio que tu não quer citar, tu não gosta, aconteceu alguma coisa lá que tu não gosta de... Não, o diretor de lá que não foi fiel comigo, não foi legal, não foi leal. Aí tu falou assim, quer saber? Não foi leal, aí... Não, eles me mandaram embora. Lá eles... Foi a única vez que... Por isso que eu não sei o nome da rádio. Eu tenho uma mágoa muito grande, porque eu tenho 61 anos de rádio e nunca fui mandado embora. E ali eu fui mandado embora. Isso não existe para mim, sabe? Sem razão. Sim. Não tem um motivo aparente, não houve briga, não houve deficiência técnica, não houve queda de transmissão. Pelo contrário, a rádio estava subindo de audiência, estava crescendo.
foi mais, sei lá, por falta de competência do dirigente daqui, e, sei lá, até agora não me explicaram e eu não quero também saber disso. Antes de nós chegar na Rádio Grenal, que é atualmente onde tu estás, tem alguns episódios, por exemplo, com o REC, me disseram que uma vez tu foi no morro buscar um equipamento que o REC foi furtado. Então foi na Colômbia isso. Nós... a gente faz umas coisas e arrisca muito, né? Muito arriscado. Eu acho, porra, aí no morro da Colômbia, tia. Nós estávamos na piscina e roubaram uma daquelas maletinhas de transmissão, uma super som. E aí, poxa, sentimos falta daquele aparelho. Aí uma senhora que trabalhava no hotel chegou, olha, o negócio é o seguinte, eu sei onde é que está, eu sei quem é que roubou de vocês isso aí. E deu o endereço onde é que estava. É um morro lá em Medellín, o Cali. Meu Deus do céu. Barra anos pesada. 90, é isso? Anos 90 ou 2000, assim? Não, anos 90. 90, é. Mas aí tinha cartel. Perigoso, mas esse era um ladrãozinho perto, tanto que chegamos lá, ele estava bêbado, de bruço na cama, e eu em cima da geladeira estava o aparelho. Nós olhamos de fora, eu e o REC, um portãozinho de madeira, porta aberta. Olhamos em cima da geladeira, estava o aparelhinho. Eu e o REC entramos, pegamos o aparelho e... Reroubaram. E demos no pé e descemos o morro. O taxista não quis nos levar até lá em cima. Que devia ser perigoso. Não dá para ir lá, fica perigoso. Eu não sei por que vocês estão fazendo isso. Mira, não se pode fazer isso acá, muito perigoso. Eu digo, não, mas nós temos que buscar esse aparelho lá, então o senhor nos espere aqui. Mais 2 quadras. Aí subimos as 2 quadras, pegamos o aparelho, descemos e pegamos o táxi. Vamos embora. Para livrar um aparelho... Que Haroldo e REC roubaram do ladrão. É verdade. Aí chegamos aqui, cheio de orgulho, né? Pro Dr. Carlos, pro Celso Costa, falecido Celso Costa, que era o chefe técnico. Sim. E, poxa, livramos um patrimônio da empresa. Aí o Celso, isso aí tá sobrando aqui. Podia ter deixado lá. Eu digo, mas eu também vou dizer uma coisa. Corremos risco e aí você nos diz isso, Celso Costa. Poxa vida. Pô, podia ter tomado uns tiros. Não deram nem eu. Não podia. Porra, se o cara vê nós dentro da casa dele, tá louco. Se ele acorda e vê nós dentro da casa dele e tacar armado, ele atira em nós. Mas evidente. Não tenho nenhuma dúvida. Mas na época ele era essencial para alguma transmissão, de lá, imagino eu. Sim, a transmissão a cacheta... Então sem aquilo lá não teria transmissão. Não, mas nós estávamos voltando no dia seguinte. Tá, então vocês só foram realmente livrar o... Por isso que o Celso falou, não havia razão de vocês correr esse risco. Como é que vocês iam saber? Voltar hoje? Como é que eu ia saber que não... Ô, Haroldo, e é verdade que tu já te acidentou perto do Olímpico? Um Passat teu? Não, na Avenida Niterói ali na... O que aconteceu? Eu voei com o carro ali. Eu estava com o irmão do Paulo Santana, o Cirilo, morava no morro ali. E eu subi lá para pegar umas coisas lá. Subiu no morro para pegar umas coisas. Mas com o Cirilo, tomar cerveja, aquela coisa toda e tal. E aí, no entardecer, eu tinha lavado o carro, um Passat preto muito novinho, rapaz. E resolvemos sair para ir para Ipanema. Tinha aqueles bares, na época tinha uns bares em Ipanema na beira da água, na orla ali. E nós enchemos o carro de neguinho ali dentro. Acho que tinha uns 5 atrás, e eu e o Cirilo na frente. E eu desci aquela Oscar Pereira, na esquina da Niterói, tem um lançante assim, depois uma subidinha e depois reto. Mergulhava reto. Uma padaria na esquina aqui. Mas eu vinha tão carregado, eu vinha tão puxado, acho que eu estava em 140 ali. Quando eu bati aqui, quando saiu aqui, ele decolou, saiu do chão, né? Saiu do chão, a 140, eu digo, agora eu lembro que o Cirilo falou assim para mim, olha o que você fez, Marco. Eu digo, mas agora temos que se virar. No ar. Aqui, eu estava descendo já o carro. Aí eu olhei, vinha vindo o ônibus da Glória. Meu Deus. Do lado de cá. Eu digo, aqui, se eu for aqui, eu entro no ônibus, morre todo mundo.
Do lado de cá, onde tinha uma padaria, hoje não tem mais, tinha uma padaria e um Fuca, táxi Fuca, parado, com a pisca-pisca, o cara tinha descido, certamente, pegar pão, sei lá. Eu digo, é ali que eu vou. É ali que eu vou. Eu vou aterrissar ali. Coloquei a metade do Passat na metade do Fuca e deixei que eu rolar. Aí, pum, virou, o ônibus passou, aí a pista ficou aberta e eu fui capotando. Acho que dei 4 vezes capote. Cara, mas tinha um 7 no carro, velho. Parou e foi com as rodas para cima, eu cabeça para baixo, o sangue saindo aqui, que cortou a cabeça. Só. Aquele silêncio, rapaz, dentro do carro. É um barulhão, depois é um silêncio num acidente. Primeiro, aquele vai daqui a pouco. Aquele silêncio total, eu de cabeça para baixo. Aí vi uns passos se aproximando e daqui a pouco os passos voltando. E eu meio tonto assim, e lá no fundo eu ouvia falar, tá pegando fogo, vai pegar fogo o carro, vai pegar fogo. Eu digo, vai explodir o carro, vamos morrer queimado, tá na cara, né? E aqueles pés se afastando do carro, porque o carro... Aí eu me lembro, rapaz, que daqui a pouco aparece um cidadão forte, um cidadão moreno, parrudo. Ô, Magrão, te conheci aí, vou te tirar daí e tal. Sabe, meteu na mão na porta e ó, consegue colocar os 2 braços para fora? Eu coloquei os 2 braços para fora do carro e ele foi me puxando e eu saí. E o outro, que depois eu fui saber que era um motorista de táxi. E o cobrador já desceu com o extintor do ônibus e cobriu o carro com aquela... espuma branca, né? Cortou a onda do incêndio. Eu poderia ter morrido. Aí eu sentei na calçada e digo, meu Deus, você acha que morreu todo mundo, não estou vendo ninguém. Aí eu olho para trás, uns 10, 15 metros para trás, está sentado na calçada o Cirilo Santana. O irmão do Paulo Santana. Aí eu levantei, fui lá. A minha só tive um corte na cabeça. Eu digo, e aí, Cirilo, como é que tá? Eu tô com a perna quebrada, quebrou a perna direita. Tá, e os outros? Não se incomode. Cada virada que dava, saía um pela janela. Então, todos no morro. Já tá todo mundo na casa, fica frio, que nem... É só nós dois que tá dentro do carro, para todos os efeitos. E aí já chegou a ambulância, chegou autoridades competentes, brigada militar, aquela coisa toda. Como é que foi, como é que não foi. E aí, hospital, né, para arrumar o Cirilo a perna, eu a cabeça aqui. Mas foi feio. Mas, Tieto, foi muito famoso, os caras te reconheceram na hora, né? Mas... E a coincidência, né? A vida tem umas coisas interessantes, rapaz. Aí passou, eu acho que bem uns 5 ou 6 anos, eu estou no Porta Larga. Sabe o Porta Larga? Bairro Porta Larga. Que é do lado da RBS. Que era onde se encontravam os profissionais da RBS, jornalistas, Gaguinho e Companhia Limitada, o Oxo, aquela turma toda. O Nico Noronha. E eu estou sentado, eram umas 2 horas da tarde, estou sentado tomando cerveja sozinho. Tarde de sol aberto, bastante claro o dia. E eu estou olhando para a rua, daqui a pouco eu vejo uma criança atravessando, um guria, uns 6, 7 anos, atravessando a rua e o ônibus vindo e... O cara freou, mas mesmo assim ainda pegou o guri. O guri, pá, caiu. Eu olho dentro do ônibus, quem era o cara? O motorista que tinha me salvado lá no acidente da Oscar Pereira. O cara desceu do ônibus branco. Estava branco, cidadão. Eu digo, rapaz, eu vi tudo, fica frio, deixa comigo, o problema é levar esse guri. Aí já estava chegando um táxi, já botaram o guri dentro e levaram para o pronto-socorro. Eu digo, fica frio, senta aí, bota lá o trevo lá no carro, deixa os passageiros, não sei como é que vocês fazem agora, e deixa os caras chegar que eu sou tua testemunha. Você não teve culpa nenhuma, não. O guri se atravessou na tua frente. Bah, Magrão, puxa vida, muito obrigado. Eu digo, não, eu que tenho, lembra daquela passagem? Na Oscar Pereira? Pois é. A vida é assim, né? O cara fez hoje e recebeu ali na frente. Aí não aconteceu nada com ele, né? Não teve punição nenhuma e tal. E o guri também não morreu, ficou internado uns 3, 4 dias. E se safou. Mas a coincidência, história, né? Claro. De ser o mesmo cara e eu estar próximo, foi muito legal aquilo. Uma coisa que acontece, passagem italiana. Caralho, velho, que baita história. Tia, tem uma outra coisa que eu também me lembro, tu narrou o jogo do Inter contra o Mazembe,
Mas tu te recusasse a narrar o gol do Mazembe, né? Eu tava naquela rádio. Ah, essa aí foi para aquela rádio. Fiz para aquela rádio. Muito curioso. É aquela rádio lá que eu não quero falar. Tava com o Sérgio Couto. Sim, pô. Fez que companhia, né? Ah, meu parceiro. Quando eu vou para São Paulo, eu gravo lá direto, lá no... Imagina. Onde ele faz as carnes dele. Serginho é meu irmão. Às vezes filho, sei lá. Tava eu e ele. Mas não tinha jeito, né, cara? Ele é coloradão, né, velho? Ele é coloradão. Mas não tinha jeito. Você vai tomar 2-0 do Mazembe? É, foda. Eu não posso gritar o gol. Eu tô faltando com respeito com a torcida do Internacional. Então, nego a narrar esse gol. Em homenagem à torcida do Internacional. Eu me nego a narrar esse gol. Isso não está acontecendo, não é possível. 2-0 para o Mazembe. Foi um vexame aquilo, né? Não existe. Um dos maiores vexames de decisão de Mundial. Porque é um time do Congo, né? Não é um time, assim, do Egito. Nem o Atlético perdendo para o Marrocos. O Marrocos foi feio, foi para como foi a queda do Internacional contra o Mazembe. Foi terrível. Então ali, eu neguei. Uns gostaram, outros não gostaram. Agora, o que valeu é que eu fiquei satisfeito. Sim. Entendeu? E a torcida me agradeceu. A maioria, depois que eu encontrava, dizia, pô, Haroldo, obrigado por aquela homenagem. Você não... Ele tá gol porque foi dolorido mesmo, foi muito doído e tal, né? Isso é uma vantagem tua, tu não ser daqui, né? Não ter uma raiz. E aí, assim, não tem esse ranço que hoje em dia tem de... O Haroldo é colorado, o Haroldo é Grêmio. Não existe isso, né? Então, o Haroldo é um puta do narrador e ele narra, ponto, acabou, né? Duda, se eu tivesse nascido aqui, eu certamente seria um dos dois. Sem dúvida. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de futebol, eu gosto de futebol, moro no Rio Grande, mas não torço para ninguém. É mentira. Mentira. Para de mentir, rapaz. Seja quem for, gaúcho, nasceu, gosta de futebol, vive no meio do futebol, tem o seu time de coração. Concordo. Quer falar, fala, não quer, não fala. Mas se eu tivesse nascido aqui, eu assumiria como o Pedro Carneiro Pereira assumiu. Era gremista. E nem por isso teve problemas. O Ranzolin se definia como gremista, né? Eu acho que gremista. Eu não sei. Também não tenho certeza. Mas ele definia com o time dele. Mas ninguém notava porque ele era realmente imparcial. Basta ser imparcial e trabalhar bem que você não tem nenhum problema com nenhuma das torcidas. Mas como essa é uma facilidade que eu tenho, como eu vim do interior do Paraná, o meu time é o Corinthians. Desde pequenininho. Eu tenho a bicicleta, uma flâmula do lado direito da bicicleta Corinthians e a outra flâmula Vasco da Gama. Eram meus dois times de criança, né? Então aqui eu não tenho. Eu confesso que os dois me deram grandes alegrias, né? Até de forma surpreendente, a vitória do Internacional contra o Barcelona, ninguém esperava, né? Mas valeu, foi contra um grande, valorizou a conquista do Internacional, campeão mundial FIFA e tal. E eu me dou bem com as duas torcidas. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema de segmento de torcedores no Rio Grande. Tem um meme teu hoje que bomba muito. Chega muito no teu WhatsApp, aquele como sopra a torcida do Internacional. Aquilo ali. Mas que coisa, meu! O que sofre essa torcida do Internacional? Foi muito espontâneo essa aí. Mas aquilo ali, tu lembra que jogo foi? Mas como sofre a torcida? Eu nem lembro, não sei se a Carla mesmo. A Carla sabe, Carla, o que aconteceu? Minha esposa, não sei se... Foi o ano passado. Foi no ano passado aquilo. Foi o ano passado. E quando tu recebeu a primeira vez, e aí, eu não sei se tu é um cara digital, mas aí, quando tu ficou sabendo que fiquei sabendo pela Carla, né? Minha esposa que... tá bombando aqui esse negócio teu aí do... Como sofre essa torcida do Internacional. E agora cabe de novo, né? Tá cabendo, né? Tá terrível. Não, tá ruim. Aí chegamos na Grenal. Demos várias voltas e não passamos na Grenal. Aí tu tava lá naquela rádio que nunca falou o nome, e aí tu fica sabendo que existe um projeto numa rádio que é só pra falar de futebol 24 horas por dia e o nome ia ser Grenal. Aí tu falou, é lá que eu vou. Lá vou narrar. Não tem outro lugar pra ir. Porque Guaíba tu não voltaria. A Guaíba não dava pra voltar porque... Os donos lá não... Os homens ficaram invocados comigo, da Igreja Universal lá, da Rede Record. Que era o bispo lá, aquele safadinho lá.
Pra Gaúcha, eu fui pedir emprego pro Nelson. Ah, tu foi pedir? Foi. Quando isso? Logo que teve esse problema. Eu cheguei lá, o Nelson me recebeu bem, mas eu juro por Deus que eu não sabia que o Pedro estava doente e estava hospitalizado. Juro por Nossa Senhora Aparecida que eu não sabia, senão eu não teria ido. Sim. E que estava ameaçado de não narrar mais. Ah, não sabia também. Nem sabia dessa passagem. Aí o Nelson falou assim, não, Haroldo, volta a trabalhar com a gente, sim, tudo bem. Eu vou providenciar aqui. E ficou assim mais ou menos certo que eu estaria voltando para lá. Olha. Aí passou uns dias e tal, não se consumou. Graças a Deus o Pedro melhorou, se recuperou, né? E voltou para a rádio, e aí a minha volta para... Que ano foi isso, Haroldo? Hã? Que ano foi isso? Te lembra? 2012. Foi até recente. 2012. É um pouquinho antes de tu ir pra Granal, claro. Isso aí. 2012. Aí eu não... Pô, ia ser legal, a gente ia trabalhar junto, Haroldo. Aí não rendeu... Pifou, gorou o processo. E até depois o Nelson me deu uma colher de chá, ficou me pagando 100, me deu um dinheiro por... Todo mês eu ia buscar um troco. Sério? Do quê? Eu acho que, sei lá o que o Nelson pensou. Todo mês eu ia lá, porque... O nome da secretária dele, aquela senhora, secretária do Nelson, 333 anos. Me deu branco. Chegava lá, tava o dinheirinho guardadinho para mim. Durante 12 meses, rigorosamente, eu recebi um salário da RBS e trabalhando na outra rádio. Que loucura! Trabalhando na Rádio Granada. Eu agradeço publicamente o Nelson e não escondo nada de ninguém. Porque não tem nada, não tem motivo nenhum, não roubei. Claro. Tá? E o Nelson é um querido, eu amo ele. Gente finíssima, né? Ele esteve aqui, sabia? Eu gravei com ele, foi incrível. É uma figuraça, uma história maravilhosa, assim. É uma figuraça. E ele sempre está no lugar certo, na hora certa, né? Tem estrela, esse tem estrela. Tem estrela. Tem. Né? Eu lembro da queda daquelas torres gêmeas dos Estados Unidos. E ele estava lá. Mas o que? Ele estava perto, rapaz. Ele estava e ele reportou tudo pela Ele estava na avenida, olhando para as torres gêmeas e ligou para a rádio. E ele entrou no ar e fez uma reportagem. Então, no lugar certo, na hora certa. Nelson Rossi. Merece, é um cara fantástico. Também acho. Muito querido. Muito fã dele. Ele, o Pedrinho, né? O Pedro parece que agora... Tá em Santa Catarina, tá vivendo. Parece que tá mais calmo. Deu uma acalmada também. Tá mais calmo. Tá mais calmo. Agora, somos dois irmãos fantásticos, eu adoro eles de paixão também. E não tenho nada a reclamar, principalmente do Nelson Rossi, sempre foi muito querido. Mas Haroldo, falar em um fulano tá mais calmo ou não e tal, tu também era tu era... aqui, ó, chegou a informação pelo ponto. Aquela do Como Sofre o Torcedor Colorado, foi no dia 10 de junho de 2021, Copa do Brasil. Deve ter sido a eliminação do... O Globo. Do Globo. Deve ter sido. É? Do Vitória? O Globo é 22. O Globo é 22, então foi contra o Vitória. Tá? A informação aí, ó. Foi quando o Inter foi eliminado pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil. Haroldo, tu também tem umas histórias boas. Me disseram que tu dava uns rolê bons, que tu já aprontou umas boas. Tipo o Pedro, assim. Não, mais ou menos. Como assim? Que gostava de confusão. A Carla só ria ali, ó. A Carla só assim, um pouquinho. Eu fazia algumas coisinhas, né? Fazia algumas coisinhas? Fazia algumas coisinhas, principalmente quando jovem, né? 30 até os 45 anos, eu... Aí depois parou. Agitei, toquei o barco ainda até 55, 60 anos, ainda eu estava agitado. Depois, eu me ajeitei, me acalmei quando conhecia a Carla. A dona Carla Almeida. Ela deu uma segurada em ti. Aí veio a Joaquina também, né? A Joaquina tá com 6 aninhos, querida Joaquina. Tu tá com uma filha de 6 anos. 5 anos, vai fazer 6 agora em novembro. Cara, com todo... Quantos anos tu tá? Eu tenho um filho mais velho de 59 anos. 59? Não, eu tô com 78 menos 17. É o filho que eu fui pai com 18 anos. Foi pai aos 18 e aos 76. Exatamente. Aos 72. 72, né, amor? 72. E no meio eu tenho mais 9. 9? Tu tem 9 filhos? Eu tenho 9 filhos com 7. Puta! 9 filhos com 7. Não, uma boa, né? É uma boa média.
É, uma boa média. Olha, acho que no Rio Grande do Sul hoje, só o Luiz Soares fez mais Quem gol não gosta de mim é esse negócio global aí, esses caras que querem acabar, que diminuir a população no planeta. Eles têm uma bronca de mim, de olha, tem um cara lá no Rio Grande do Sul, um paranaense, que nós temos que ficar de olho nele. Porque enquanto nós estamos querendo diminuir diminuir a população mundial, ele tá crescendo com essa população. Ele tem 11. E tem uma filha na Itália, né? Tá. A filha na Itália, ela tá já com uns 40 anos. Mas Parei, vamos só recapitular. Então, o Haroldo tem 11 filhos. 11 filhos. Com 7. Com 7 mulheres diferentes. E uma filha está na Itália. Mas tem uns 41. 41? Por aí. Tu que foi narrar um jogo? Fui narrar jogo pra lá, né? E a gente ficava no desvio, né? Ô, Carla, faz aqui assim rapidinho só. Só pra nós contar isso aqui. Tu só vai ficar sabendo no ar, né? Tá bom. Não, e aí aconteceu, mas... Não, mas fica à vontade, se não quiser falar. Não teve assim maiores envolvimentos, não tive maiores envolvimentos, só fiquei sabendo, né? Comprovei. Perguntei se eu... Não, pode ficar tranquilo e tal. Precisa de alguma coisa, babá? Não, pode ficar tranquilo e tal, mas não cheguei, não conheço. Não conheço? Nem por fotografia não conheço, mas sei que tem. É distante mesmo. E os outros filhos, são como é que é? São quantos guris e quantas gurias? Peraí. Eu tenho dois guris, um mora em Maringá, vende joias. O outro mora em Curitiba, é advogado. Outra filha mora em Curitiba, trabalha no Estado. Trabalha no Estado, funcionária pública. Eu tenho uma outra que trabalha com política em Foz do Iguaçu. Certo. Aí tem a Marcela aqui. Sim, a Marcela que tem a minha idade. Que nasceu de 40 anos. Que tem o aniversário dela no meio da conquista do Grêmio no Japão. Aí veio o Guigo. Não, veio o Pitucci, que é o Elisandro. Depois veio o Pitucci e depois vem a Joaquina. E lá no meio tem a Vitória, que é a desta da Itália. A da Itália. E algum tem essa veia comunicativa como tu? Olha, dos guri, não. Essa pequenininha, a Joaquina, que tá meio assanhadinha. TikTok, imagino eu. Vivo gritando gol, adivinha, pai, a bandeira estão tremulando. E eu fico, porque tem umas narradoras de televisão aí. É isso que eu ia dizer, tem umas gurias que estão assumindo um papel bom. Tem umas narradoras de televisão aí. O Benhur Marchiora, que é delegado gremista, disse que é o empresário dela. Já quer. O empresário sou eu. E quem sabe, né? Não sei, o dia de amanhã, né? Daqui a pouco tem uma narradora mesmo aí. E o vozeirão? Alguém tem esse vozeirão? Tem uma voz bonita ela. Essa tua voz aí é impressionante. Isso sempre foi assim ou tu trabalhou pra ter essa voz? Não, minha voz é natural. É isso aí. Tu não fica rouco depois de um jogo, cara? Depois de um jogo, não. Eu tenho ficado rouco antes, né? Normal. Porque a idade bateu, eu tenho asma, ainda fumo, né? Muita fumaça, sabe como é que é, né? Então... Não tem mais jeito de endireitar. E como é que tu faz aquelas nebulizações? Tu deve fazer algum trabalho uso a bombinha e tal. Eu fico um período muito bom, mas quando tem essa troca de temperatura... agora a gente tá num frio, né? Troca a temperatura, eu tenho que ligar para a dona Marjana. Dona Marjana, não vai dar para ir trabalhar. E aí... E a Marjana entende? Tem que entender, né? Porque a doença porque a tua voz é o teu instrumento de trabalho. Essa asma eu peguei ela com 77 anos. É recente a asma. Há 77 anos só. 70 ou com 70? Não, há 77 anos. Então, tu era pequeno. No inverno, em Castro, a minha mãe estava lavando roupa e eu subi num caixotezinho que tinha na beira do tanque, água gelada, e eu mergulhei de ponta cabeça ali. Eu tinha 1 ano, e aí peguei a asma ali dentro, naquela friagem toda. Quase morri afogado. Caramba, velho. Sagitariano não para no lugar, né? Eu sei bem como é que é essa muita agitação, né? Gente, é complicado. A gente se agita muito. Mas, tia, ao contrário de ti, eu não tenho filho ainda. Não é? Tu levou os meus. Porque eu fizesse 11. Mas você é casado há quanto tempo? Então, eu tô com uma pessoa já tem 2 anos. A gente tá bem... Mas você gosta muito de televisão, certo? Gosto. Paro de ver.
Paro de ver e começa a transar. Para de ver, né? Usa mais aquele... Sim. Não, tá tranquilo, Haroldo. Sim, Já vai, entendi. vai mais na cartucheira, Já né? não, é o microfone. Usa mais teu microfone. Usa mais teu microfone. Usa. Tá, aí chegamos na Rádio Grenal. Vamos deixar as coisas pessoais. Beleza. Aí chegamos na Rádio Grenal. Aí tu chega na Rádio Grenal e aí tu fica sabendo do projeto. E aí... Não, vou no Paulo Sérgio. Paulo Sérgio... Ah, sim. Paulo Sérgio precisa trabalhar. Desce e está empregado, mas fala com a Marjana Vargas. Aí eu desço, olho a Marjana, na sala da Marjana, ela que tinha trabalhado comigo na Câmara, que ela foi... Sim, porque tu foi vereador, né? Fui vereador 3 mandatos. Isso. 12 anos na Câmara. E a Marjana Vargas tinha trabalhado na televisão lá, era diretora da TV Câmara. Ah, tá. Aí eu olho, mas tu aqui, e você aqui? Eu digo, olha, eu preciso trabalhar. Né, tá empregado e tal. Aí já foi lá pro estúdio e tal. Aí fui conhecer a estrutura, não tinha nada, né? Sim. Uma salinha pequenininha. Sim, uma rádio começando, né? A rádio começando, um mando de moleque, tinha moleque pra tudo quanto era lá, só gurizada. Então como é que é pra ti, meu, depois de viver toda Copas do Mundo a 1000, se deparar com uma molecada? Uma molecada, tudo, uns tímidos, outros bem puxadinhos, outros assanhados. E aí começamos a trabalhar ali, eu puxei, aí eu arrumei eu indiquei o Pato, o Roberto Mori. Ah, o Pato Mori, claro. O Darcy. Aí começou a chegar um pouco de veterano e tal, fomos ajeitando. Criou uma equipe. Melhoramos a audiência, chegamos à 2ª posição, né? Sim, não, isolada, né? Isolada, claro. É impressionante muito boa. Como está consolidada a Rádio Grenal. Muito boa, consolidado no 2º lugar lá, muito boa, e ameaçando a Gaúcha, que é difícil de ser batida pela sua estrutura, né? Que a estrutura da RBS é algo assim descomunal. Não, e tem o cross-mídia da RBS também, né? Também tem. Jornal, a TV, então isso... É pesado, é uma briga ingrata e complicada e praticamente impossível. Mas a Grenal cresceu o suficiente para ficar, né, como rádio grande, né, caçulinha do rádio brasileiro e tal. E aí nós ganhamos do Dr. Otávio Gadré o estúdio que era da Rádio Pampa, o estúdio grande, né, onde nós agora estamos funcionando. Temos sala de esporte, temos um estúdio grande, temos todo o aparelho necessário para desenvolver esse trabalho que nós estamos fazendo e que a Rádio Grenal está consolidada, como você disse, com uma boa audiência e que só tende a crescer. Mas aí tu foi com uma responsabilidade de fazer ela crescer, ou tu foi com um cara de um nome forte e procurando trabalho mesmo? Assim, olha, eu não sei, eu acho que nem o Paulo Sérgio, nem o Dr. Otávio acreditavam muito sabe? De que o crescimento... Sim, seria difícil crescer tanto. Que o crescimento seria assim tão rápido. Eu, modéstia à parte, tirando isso de lado, eu sempre que chego para trabalhar, eu procuro fazer o melhor, independente da rádio que eu esteja. Eu passei por muitas rádios pequenas, assim, temporariamente pelo Paraná, depois voltava a dirigir caminhão, que eu fui caminhoneiro também, né? Então, fazendo e construindo e sentindo que estava aumentando a audiência da rádio. E aí se firmou. E ao se firmar, o Dr. Otávio se empolgou, o Paulo Sérgio se empolgou, a Marcena empolgou, a alta direção, todos eles. Então nos deram condições da gente chegar nessa posição que está a Rádio Grenal e a tendência é só crescer. Não, a rádio, eu acho que ela atendeu uma demanda que é do viciado em futebol, assim. É verdade. Olha, 24 horas por dia não é fácil. Pois é. E aberto o microfone para os ouvintes, né? O tempo essa todo. Interação. Você liga a rádio agora, se você determinado número lá que eu não sei decorar, se quiser, você já entra no ar. O cara tu passa a gravação já vai para o ar. Quer dizer, é uma interação total da rádio com o ouvinte, de forma direta. É impressionante. E tu tem hoje já essa ligação com a rádio como tu tava com a Guaíba. Hoje tu é o Haroldo da Grenal. Tu já sente isso? Já sinto isso. E gosto tanto quanto gosto da Rádio Gaúcha e da Rádio Guaíba. Porque a Gaúcha eu devo ela ter me descoberto e ter dado a oportunidade de eu ter vindo para o Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Conhecer esse povo maravilhoso, que agora eu vou completar 50 anos o ano que vem que eu estou no Rio Grande. Olha, ficar 50 anos e... Não ser daqui, né? Não ser daqui, 50 anos, e brigando sempre, sabe, sempre brigando na ponta, podendo-se dizer, né? A Rádio Guaíba, que me recebeu tão bem, onde eu fiquei 19 anos, né? E agora
a Rádio Grenal, que vai fazer 11 anos, e eu 11 anos também fechando com a Rádio Grenal. Então eu só tenho que agradecer a essas 3 emissoras pela oportunidade que me deram de eu viver no Rio Grande do Sul, conhecer esse povo fantástico, maravilhoso, que eu amo de paixão, a gauchada, né? E a mulher da minha vida, a dona Carla, que me deu até quando vai trabalhar, cara? Olha, nós abrimos aqui o assado, tu tem 61 anos de carreira. 61. 61. 61. Então, 61. 61. Até quando tu quer trabalhar? Olha, eu vou encerrar minha carreira, evidentemente, na Rádio Grenal. Isso é ponto pacífico. Eu às vezes pergunto, eu digo ao REC o seguinte, o REC, o Doppeljock são as pessoas mais chegadas comigo na equipe. Eu digo, olha, a hora, não deixa eu entrar naquela de estar insistindo com uma coisa que não dá mais. Sejam sinceros comigo, vocês são meus dois queridos amigos. Me digam, Haroldo, quem sabe tu para. Não tem mais condições. Mas, pelo contrário, eles vivem dizendo que eu estou bem. E eu me sinto bem narrando ainda. Então, eu acho que eu vou tocando enquanto o doutor Otávio Gadré lá dizer, olha, deixa ele no ar, ou então tira ele do ar, deixa ele só comentando. Aí eu vou só... A arena não é muito longe para narrar, tia. A arena não é muito alta para te narrar. Terrível. Né? Terrível. Para todos os narradores. Né? Esse dia eu tava gravando com o Luiz Carlos Júnior da Sport TV e ele comentou, né, que eu perguntei quais são os estados e tal, e ele citou a arena, óbvio que para cá deu uma polêmica e tal, mas é porque é muito alto, né? Tá no 7º andar, eu acho, ou 6º andar. É o último andar. Então é muito alto. É no último andar e de pé assim, o último andar. E aí tem um vidro na frente da cabine só fechada, claro. por causa do ar-condicionado. Eu já pedi, já implorei, primeiro quem construiu a arena. A OAS. Não, me faltou o presidente, como é? O Odoni. Odoni, o querido Paulo Odoni. Eu pedia para o Odoni, eu vou tomar providência sobre isso. Depois falei com o COF, não consegui. Com o Guerra não cheguei a tocar ainda. Sabe, deixar aquelas cabines que pelo menos pudesse abrir e fechar. Tá. Ela é fixa. E no inverno, embaça. Fica embaçado. Aí, mais à distância, eu duvido que tenha narrador que chegue na arena e narre e não troque o nome dos jogadores. Porque daí tem que ir pelo posicionamento da bola, né, não é trocar 1 ou 2, não. É trocar de 60% a 70%. Eu estou afirmando todos. Narrador de televisão ainda pode. Porque tá olhando o monitor. Tem o monitor e narra devagar, dá tempo de olhar. Agora, o narrador na velocidade, vai lá embaixo, com o vidro na frente embaçado. Não conta a história para mim e não mente pro pai aqui. Não. É impossível. Então, eu até aproveito esse teu programa que tem audiência. E você também que tem influência no Grêmio. Então, várias coisas que tem na arena, outras coisas na arena que precisam ser feitas. As cabines de rádio. As janelas lá podem ser abertas. Sabe? Abre uma parte para o narrador ter melhores condições. Se quiser até narrar de pé, né? Para ter um pouquinho mais de visão. Assim, outra coisa, eu não sei quem é que proíbe, se é a Arena, se é o Grêmio, que proíbe os fotógrafos de entrar com guarda-chuva. Aqueles guarda-sóis. Esse dia eu encontrei dois fotógrafos que vieram me procurar. Haroldo, fala lá para nós. Eles estavam ensopados. O último jogo que eu fiz na arena caiu um pé d'água. E eles não tinham nada, era só aquela capinha sabe, que é proibido abrir um guarda-chuva. Mas que diabo, gente. Vamos colaborar um pouco mais com o pessoal da imprensa. Eu sei que na imprensa tem muito safado. E como tem? Tem muito mal. Tem mau caráter a rodo. Tem gente sacana na imprensa, eu sei que tem, mas a maioria é gente boa. Os fotógrafos são gente boa, alguns deles também não. Mas vamos olhar com mais carinho a imprensa que divulga as coisas de Grêmio. No Internacional é a mesma coisa. Vidro fechado, já é mais longe do que era. É longe ainda também no Beira-Rio. Só que a única vantagem do Beira-Rio é que é mais no horizonte. Ele é mais próximo, né? E mais próximo e assim a arena é de cima para baixo. Então, fica complicado.
Eu vivo apelando para eles. Mas tu sente que não é só tu sente que realmente trocar nome é um negócio que... Não, todo mundo troca, mas todo mundo reclama, mas não reclama como eu. Eu vivo enchendo o saco deles. Não tem jornada que eu não fale, tá ruim de narrar porque não tá enxergando. Não, mas eu acho que dá pra tentar. Não é muito difícil aí, cara, abrir o vídeo. Qual é o problema, né? Fazer uma janela de que abre e fecha. Não, dá pra fazer. Com certeza. Não, e é importante, como tu disseste, é algo que vai vir pro bem do quem tá divulgando o trabalho. Então, exatamente, que e nem aí você tem falou que meio aí, que pela... Se a bola tá na esquerda, vai ser o lateral esquerdo, porque tá na direita. Mas eu vou com isso aí, porque eu tenho meu estilo de narração, que eu faço um desenho do campo, dois lados. Tá? Então eu sei mais ou menos a noção, onde é que está o centroavante, onde é que está aquele que seria o ponta-direita, né? O cabeça de área, o volante os dois meio avançados, aquela onda toda. Hoje em dia também, o que tem ajudado muito é as chuteiras. Porque não são mais todas elas pretas. Aí, por exemplo, tu olha o Bitelo, tá com a chuteira azul. Você já faz um diferencial. Entendi. Né? O Natan tá com a chuteira laranja, mas como é que se diz? Luiz Soares está com... O Luizito Soares está com uma verde ou com uma preta ou amarela. E aí você bota do ladinho ali, Luiz Soares, amarelo, ou seja, chuteira e tal. E por aí tu vai contornando e resolvendo e acertando os nomes. Aí tu melhora um pouco a coisa. Agora, se você levar a bel prazer assim, diretamente olhando e achando que está acertando, é impossível. Não vai dar. Não dá. Tia, e quem são teus melhores amigos na imprensa? Olha, os melhores amigos da imprensa, eu tenho o REC, né? O REC é um do companheiro que já faz tempo. Estamos esperando o REC aí, viu? Estamos tentando a hora. Ele o REC é muito mascarado. O REC é muito mascarado. Metido que só ele. Mas o REC é um dos melhores amigos que eu tenho. O Flávio Dalpisol é outro. Eu gosto muito do Zé Aldo Pinheiro. Eu acho ele também um belo narrador. Belo narrador. Tá na Guaíba, não? O Zé Aldo tá na Guaíba. Tá na Guaíba. Eu gosto de todos eles. Eu tenho amizade com todos eles. Mas amigo assim, né? É tão complicada essa palavra, né? Amigo dá para se ler em várias formas, né? Se tu quisesse... Eu tinha o Santana que morreu, mas já era mais amigo do irmão dele, que era o Cirilo, do que dele. Mas o Santana era meu amigo, assim. Tu considerava o Santana um amigo? Hã? Tu considerava o Santana um amigo? O Paulo, sim. O Paulo eu considerava um amigo, apesar de a gente vivia brigando. Mas, a gente vivia brigando, desencontrando. Mas eu sei que ele tinha eu como amigo e eu tinha ele como amigo também. Amigo, eu tenho um paranaense que mora em Salvador, o Billy Drigla, que eu considero meu amigo de fato, de verdade. E por aí vai, né? E os inimigos, vários. Não é bem porque o cara que trabalha 60 anos na imprensa, não tem amigo e inimigo... Não, o inimigo... Inimigo é modo de dizer, né? Inimigo é maneira de dizer. Mas aquele cara que não gosta de ti porque você faz sucesso. Você faz um sucesso, então o cara tem alguma coisinha para dizer, não sei, bota defeito em ti para poder diminuir a frustração que ele tem de alguma coisa. Mas a gente tira de letra também, né? Isso nem vale a pena. Não vale. Tia, descobrimos hoje, então, que o Haroldo nasceu no mesmo dia que eu, tia. 10 de dezembro. De 44. De 44. E eu sou de 83. Então temos, calcula aí. Quando o Grêmio foi campeão, tinha 4 dias? Não. Não tinha, eu nasci no dia. No mesmo dia. Dia 10 de dezembro de 83. O Grêmio ganhou o Mundial dia 11. Sim, de 10 para 11. De 10 para 11. Eu nasci no 10. Tu nasceu com o título. Nasci com o título. Aí o Renato veio aqui, olhou aqui, assinou aqui, assinadinho pelo Renatão aqui. O Renato também naquela decisão aí, que é aquilo. Louco aí, tia. Que estrela é, Corta pra cá, corta pra lá. Que estrela, rapaz. Que estrela. Não, o homem é iluminado, tio. O homem é iluminado. Ele tem alguma coisa diferente, né? Não, o homem é foda. Será que é verdade que ele era colorado quando era padeiro? Acho difícil. Acho que não, né? Acho difícil. Lá em Guaporé, os caras dizem que ele era padeiro lá em Guaporé e que era colorado. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar, porque, olha, se fosse, vai ter que, como é que chama? Fingir que é gremista muito bem, né? Porque... Não pode ser. Eu também não acredito, não. Ele é muito... Porque eles gostam de indicar, entendeu?
Não. Vamos fazer uma campanha aí para o Fábio Koff levar uma homenagem dentro dessa arena, né? Era necessário. Podia, assim, enquanto não tiver um name rights, podia ser o nome dele, né? Eu já estou falando? Então é bom falar. Eu tô Arena Fábio Koff. Comecei agora, acho que no último jogo. Já começa a falar. Arena Dr. Fábio Koff. Enquanto não tem name rights, podia ser Arena Fábio Koff, né? Antes de ter o nome, né? Podia, porque... Estão demorando também, né? Ele faleceu já faz, né? Já tem um tempinho e fez tudo que fez. E você está por dentro de alguma coisa, novidade? Da Arena passar a ser deixado estádio OS? Continua, né? Vai demorar. Vai demorar mesmo. Que herança maldita. A última vez que o Guerra esteve aqui, ele falou sobre... Ele disse, cara, não é uma prioridade, vamos dizer assim, né? Fazer isso. Então, falta 8 anos, se eu não me engano. Né? O consórcio era de 20. 20, Então, eu faltam não sei 8, não lembro. 9. Então, aí automaticamente passa, depois que tu pagar, né? É como um financiamento numa casa. Haroldo, como é que é o nome inteiro? Haroldo Joaquim de Souza. Haroldo Joaquim, quanta história, tia. Meu Deus do céu. Tia, quando é que tu vai lançar teu livro? Quando é que tu vai lançar eu quero ver se eu termino esse ano para colocar no ano que vem. Olha. Fechando os 50 anos, né? Ver se arruma aí. De Rio Grande do Sul. Sim, 50 anos de Rio Grande do Sul. E aí eu... E ainda foi político ainda. 3 mandatos. 3 mandatos de vereador. Perdi na última, feio. Larguei de mão também. E aí tu falou, chega, acabou. Larguei de mão também. Não é chato, cara. Muita traição também. Vale a pena, tia. Muita bola nas costas. Não. Sem poder fazer nada também. Muita fantasia. A gente finge que está fazendo. A maioria lá finge que está fazendo. O João Dib, que faleceu recentemente, tinha a mesma opinião minha. O Joaquim, chamado Joaquim. Joaquim, isso aqui é isso que você está vendo. Nós fingimos que trabalhamos, mas no fim do mês nós queremos. Que barbaridade. Aí não vale a pena, mas, né? O Dib trabalhava. Mas a maioria, meu Deus do céu, eu não estou nem aí. Cagando pra população. Não, mano, não tá nem aí. E por que tu quis ser vereador? Por que tu quis ser vereador? Porque eu achei que podia fazer alguma coisa. Eu pensava, aquela coisa infantil de cara que nunca teve. O cara que nunca teve. O cara é sagitariano, eu quero ajudar todo mundo. Vou chegar lá, vou acontecer. Não faz, não acontece. Você tem que estar fechando com um, fecha com o outro, fecha com o terceiro, conversa com o quarto. Não, mas isso aí não vai dar. Não, eu não vou contigo porque tu não é do meu partido. Não, peraí. Sabe, esse PT, por exemplo, é terrível. Terrível de trabalhar, por exemplo, numa casa parlamentar, tendo o Partido dos Trabalhadores como adversário. É difícil. O prefeito mandou dizer para ti que se você dividir o teu projeto com a fulana de tal, a vereadora fulana de tal, nós votamos a favor. Senão, nós não votamos a favor. Mas que diabo, é bom ou não é bom o projeto? Sim. Se o projeto é bom, não interessa qual é o partido que está fazendo, vota-se. Né? Sim, claro. Agora, não, só vamos votar se você dividir o projeto com outra vereadora nossa. Não, peraí, assim não vai dar. Larguei de mão. E tu vai se desgostando. E aí perdi a última por erros meus, né? Erros meus, unicamente meu. Nem foi da equipe, do pessoal que trabalhava comigo. Foi estratégia minha que não funcionou. Fiz muito poucos votos. Tive mais aquele envolvimento de soprar o negocinho, pá. Estava dirigindo e tal, tinha tomado umas. E aí aquilo ali teve uma repercussão negativa. Fazer o quê, né? Aconteceu. E aí, depois a estratégia minha na eleição não foi acertada. Minha assessoria sempre trabalhou bem, sempre com muita presença. Mas daí deu pra bola, não quero mais também, deu. Narrador, né, tia? Não é... Porque a pessoa está política, ela não é política. É verdade, isso aí. É verdade. Tu esteve político, fez o que tinha que fazer e valeu. Exatamente. Um e vou te embora. A minha paixão mesmo é essa história da cachaça e narração, né? Minha cachaça é narrar futebol. Cachaça e a narração. As duas Não, cachaça eu não vou. Agora cerveja eu vou. Cerveja eu vou. Então a próxima vez vamos gravar com uma bela vista aqui. Eu te ofereci, né? A Carla tá de prova. Eu falei, não quer tomar uma cerveja? Não, vou tomar uma água hoje. Próxima vez, hein? Sim, na próxima vez, tiver a próxima vez, a gente toma uma cerveja daí. Agora sim. Haroldo de Souza. Ô, Rodó, vamos pedir pro pessoal, sempre peço pro cara comentar alguma coisa em relação ao nosso assado. Eu peço pro
convidado escolher uma palavra, né? Eu vou pedir, de repente, para escolher algum bordão pro pessoal comentar, né? Qual dos teus bordões é o teu favorito, que tu mais se orgulha? O adivinho. O adivinho. Adivinho! Cara, é bom, velho. Adivinho! E aí vai, aí o bicho pega. Se as cordas vocais estão inteiras, sai bonito. Ah, não, é foda. Sai bonito, sim. Adivinho é foda, e é bom, meu. É bom porque cabe em várias coisas. E a carne é muito boa, essa carne. Gostou? Boa! Um abraço pra rapaziada aí lá nas Piedras. Olha aqui, ó. Então comenta aí. Adivinha! Mas tem que botar o I, né? Adivinha! Claro, estica o I. Né? Então... E agora na arena eu uso uma homenagem à torcida do Grêmio, que eu achava muito bonito a Avalanche. Sim. A Avalanche que tinha no Olímpico, lembra? Mas infelizmente e que ali não pode como fazer mais, né? Então, em certos gols do Grêmio eu uso. Em vez de adivinha, eu uso Avalanche. Cara, é pica. Então, cara, comenta aí. Ou a Avalanche. Mas daí tem que. Ou adivinha. Tá? Os dois estão valendo pra gente. O Avalanche é homenagem ao Grêmio. Sim, claro. Não, mas é direto que esse canal tem bastante gremista aqui vendo. Faço ideia, né? Ó, Haroldo de Souza, antes de nós ir embora, tem presente pro Haroldo, ó. Rapaziada da Cutelaria Dávila, facas de ponta. É a faca que eu usei todo assado aqui, ó. E tu viu o corte dessa carne maravilhosa foi com a facas Dávila. Então, tá aqui, ó, Haroldo. Pra ti, tem um certificado de propriedade, como é que é? Garantia vitalícia. Ó, lá pelas tantas lá, sabe? Deu guru, os guri. Ai, que faca bonita aí. Não, abre pra te cuida, pelo amor de Deus, cara. Que isso aí é um... Vai cuidar dos dedos, Abre aí, vamos ver. Dávila. Olha aí. Olha isso. Cuidado, rapaz. Que faca, hein? Não, isso aí é outro nível. Eu não sei se o mineiro assa carne, eu não sei se... Muito obrigado a Dávila. Eu não sei se é a rapaziada de Minas Gerais, Cutelaria Dávila, facas de ponta. É isso aí. E ó, eu vou... Fecha aqui? Não, esse é... Aí, fechou, tá bonitão. Então é isso, gente, ó. Finalizamos aqui com Haroldo de Souza, enciclopédia, lenda do rádio. A gente vai agradecer demais. Comente aí, adivinhe ou Avalanche, que são os bordões aí. Avalanche no caso do Grêmio. Gostou, meu? Um abraço. Foi rápido? Obrigado, Santaninha. Vagabundo, mau caráter. Bem assim. Tchau, gente. Até o próximo. Bem assim que ele fazia. Valeu. Um abraço, gente. Valeu.